Sejam bem-vindos a mais um episódio do TrivioCast. Hoje nós vamos falar sobre fatores que levam à fidelização dentro de uma farmácia. E hoje eu estou com um grande amigo meu de longa data, um especialista em farmácias, fundador e CEO do Grupo Eden. Paulo, por favor, se apresente aqui para o pessoal. É uma honra fazer esse podcast com você hoje. A honra toda minha. Estou aqui com o Rodrigo, com o Clayton, para a gente poder falar sobre esse tema que é tão relevante. A Eden Grupo é uma empresa que desenvolveu um ecossistema de suporte, de apoio para farmácias do varejo independente, através de educação, através de tecnologia, através de apoio à gestão e tudo isso de maneira complementar contribui para o desenvolvimento do empresário do varejo independente. É uma alegria muito grande para mim estar aqui contigo, estar aqui, Rodrigo, poder participar desse podcast com vocês. Legal. É muito bom ouvir essa ideia inovadora que vocês tiveram para trazer para o mercado de farmácia, São Paulo. E do meu lado aqui eu estou com o meu sócio, Clayton, diretor de CS da empresa hoje. Isso, a gente trabalha hoje com a equipe de CS, atendendo diretamente os clientes, né, que são clientes do CRM atualmente, dentro da Trivio. Que legal. Legal. Só para simplificar, o CS é o sucesso do cliente. Sucesso, que é a sigla para Customer Success, exatamente, né? Sucesso do cliente. Sucesso do consumidor. O objetivo da Eden hoje, com fazer gestão, montar estratégia, né? A mesma coisa o Clayton monta a estratégia hoje dos nossos clientes, no sentido de CRM. Perfeito. Ô Paulo, então iniciando aqui o nosso podcast, você tem... Quantos anos de farmácia você tem hoje no mercado farma? Tem mais de 20 anos, né? 20 anos. Eu comecei, na verdade, eu sou farmacêutico, eu me formei, já comecei a atuar praticamente a minha vida inteira. Acho que teve um período de 1 ano só que eu saí, quando eu estava um pouco frustrado com a forma como o associativismo estava avançando à época. Eu queria mais coisas, mais aprendizado e acabei ficando fora um pequeno tempo, mas foi basicamente aí de 2003 até agora, 2026, né? Então, tem aí 23 anos. Interessante, porque eu também iniciei no mercado farma em 2000. Foi quando eu comecei a desenvolver o Big. E o Clayton é o mais velho, então. Eu me formei em 2002, né? Então... E o Clayton é o mais velho, eu iniciei em 92. Eu comecei em 92 em farma, trabalhando dentro de rede de farmácia, né? E eu estava até comentando, eu trabalhei com farmácia, mas depois, em 2000, a gente já começou a trabalhar com software e com tecnologia para farmácia, né? Mas estou nesse mercado já há bastante tempo também. Legal. A gente está quase juntos ali, a história começou ali em 2000 e pouco também, legal. Olha, você que, nessa toda essa experiência de farmácia, visitou aí milhares de farmácias, tenho certeza. O que você olha quando você entra dentro de uma farmácia? Rapidamente você olha, nessa farmácia o cliente realmente volta ou não? Qual que é o principal fator? Quando a gente fala, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: qualquer negócio, inclusive farmácia, quando a gente fala principalmente de varejo, acho que é claro para nós que o objetivo final é conquistar o cliente. Sim. E qualquer negócio, obviamente, é conquistar o cliente. No caso do varejo, e no caso de farmácia especificamente, é o cliente, o paciente, o consumidor de farmácia que vai lá, seja para consumir medicamento, seja para consumir higiene, beleza, saúde, bem-estar, que são itens que geralmente são vendidos em farmácia, ou mesmo demais itens como conveniência. E, eventualmente, os serviços farmacêuticos hoje que têm, de certa forma, se ampliado em função, né, da possibilidade de poder trabalhar isso de maneira mais regulamentada. Mas, quando o cliente ele vai numa farmácia, ele tem um objetivo e ele quer resolver um problema. Uma farmácia específica, os problemas que ele vai resolver são um pouco óbvios. Ele vai comprar um medicamento, ou ele vai comprar um item de higiene pessoal, perfumaria, beleza ou qualquer coisa desse tipo, ou vai tomar uma vacina, ou vai simplesmente para pedir ali, para medir a pressão arterial, fazer alguma coisa desse tipo. Então, os produtos que são comercializados e os problemas que o consumidor precisa resolver numa farmácia são dessa ordem. O que quando eu olho para uma farmácia,
o que eu vejo, o que eu procuro, o que eu bato o olho e falo, aqui o cliente volta. Se ela tem todo o composto, e quando eu falo composto, porque não é uma coisa só, Legal. que é necessário para resolver da melhor forma possível o problema desse cliente. E aí eu vou além. Então, o que eu digo? Quais são os compostos? Mix de produto. Perfeito. Variedade de mix de produto. Precificação correta e visível. Ambiente iluminado. Né? A disposição organizada. Tudo isso é uma coisa que eu observo. A forma como o cliente é atendido pela equipe, se é de uma forma em que a equipe está construindo uma relação, isso é importante com o cliente, ou se é de uma forma transacional em que o atendente mal olha o cliente nos olhos e parece que vai logo, que o que você está comprando aqui de mim me dá pouca comissão. Sim. E eu não tenho interesse de ficar muito com você aqui. Então, quando imagina que todos esses fatores são relevantes, você tem um score para cada um deles. Quando eles são preenchidos na sua totalidade, eu vejo assim, o score dessa loja é alto, com grande potencial de atender um grande número de pessoas e entregar um grande valor para elas. Então, é muito provável que o cara retorne aqui. Obviamente, passa por localização também, uma série de outros fatores, mas são só para a gente citar alguns deles. Então, o grande sucesso de uma farmácia, eu sempre falo para os empresários que a gente trabalha na Eden, depende do quanto desses fatores a gente realiza com excelência para entregar conjuntamente esses fatores um valor percebido alto para o cliente. Resumindo, fidelidade é um conjunto de fatores. Ter mix de produtos, localização, serviço dentro da farmácia, né, a conveniência dentro da farmácia. Resumindo, seria isso que você falou, o que realmente convence o cliente a sempre voltar naquela farmácia? Eu acho que é isso, eu acho que é isso e mais. Né? O que é fidelidade? Porque quando a gente pode dizer que um cliente, obviamente, é fiel, ou a gente pode dizer de fato que os clientes são fiéis, porque o que é fidelidade? Porque a lógica é o seguinte, e você falou muito bem, né? A gente define como fidelidade aquele cliente que retorna à farmácia. A gente sabe que nenhum cliente é 100% fiel a uma farmácia. Não existe. Não existe. Isso é impossível. Geralmente, ele vai comprar ali numa faixa de 3 farmácias, uma que está próximo da casa dele, uma que está próximo do trabalho, outra que está no caminho. Isso. Geralmente é isso. Eventualmente, ele compra em outros contextos, porque ele precisa estar visitando um parente. Então, ninguém é fiel a ponto de dizer assim, eu só compro. Não é uma fidelidade monogâmica, né? Que assim, eu nunca compro em outro lugar, só compro. Esse modelo não existe. Então, a fidelidade, o que ela é? Ela é o seguinte, este cliente, quando ele escolhe comprar, na grande maioria das vezes, ele escolhe comprar de mim. Sim. Entre todas as opções que eu tenho, eu prefiro escolher você. A preferência dele. A preferência dele. Então, ou seja, tem um termo técnico que é o share of wallet, que é o share, né? Ou seja, a fatia da carteira que aquele cliente consome de farmácia, quanto fica comigo? 70% dessa fatia fica comigo? Então, esse cliente tem uma preferência por ele está fidelizado a mim nesse momento. Por que está? Porque o ato dele ser fiel é porque ele vê valor na relação construída comigo, porque o ato de ser fiel é um ato relacional. Eu construo uma relação, essa relação é por todos esses elementos, porque todos esses elementos entregues para mim faz com que eu tenha um valor percebido de que vale a pena eu comprar nessa farmácia. Ou seja, o cliente não dá a fidelidade dele de graça, tem um custo. Ou seja, para ele dar e 70% das vezes comprar comigo, é porque eu estou premiando ou remunerando ele muito bem na conta corrente entre ele vir até a mim e receber, que faz ele entender o seguinte, eu tenho bastante vantagem de comprar aqui nesse lugar em detrimento dos demais. E essa fidelidade ou esse valor percebido, ele tem que ser conquistado uma vez? Não. Hã? Com certeza não. Aí Várias que tá, vezes, né, Cleiton? Ele tem que ser conquistado o tempo todo, porque a hora que você parar que esse saldo ele cair e você não entregar mais esse valor, o que ele faz? Ele vai para outro que entrega mais valor para ele. Por isso que é muito interessante isso, né? Porque
Não existe cliente fiel e não existe cliente 100% e o tempo todo fiel. A lógica de construir esse relacionamento de fidelidade com o cliente é uma conquista diária, Claro. o tempo todo. E é legal você comentar, Paulo, que eu falo que são pilares ali, né, de fidelização. A gente tem pilar de conveniência, como a gente falou, lugar para estacionar, mix todo completo, não Perfeito. está faltando produto, atendimento bem feito. Perfeito. Então, o atendimento também é A agilidade do atendimento, para agilidade. alguns, outros querem conversar mais, mas outros Mais. querem mais agilidade. A gente vai ter todo Vai ter todo público, tipo né? de público. Então, é legal esses pilares que isso vai complementando a parte de fidelização. Acho que tudo isso junto gera a fidelização, mas eu preciso fazer isso sempre. Sim, Então, não é um negócio que eu vou fazer Não. pontualmente ali e aquele cara vai ficar fiel comigo você pro tem resto da que vida. estar avaliando esse contexto É, o tempo todo. Óbvio que uma vez que você colocou uma farmácia bem localizada, ela tem estacionamento, ela já é bem já localizada. tem muitos Mas pontos, né? aí, já vi vários casos desses, tá, Cleito? O cara tava mandando super bem, tinha uma farmácia boa e tava voando, né, É. atendendo vários clientes. Ou seja, a gente pode dizer assim que muita gente gastando share of wallet com ele. Sim. Só que aí vem um concorrente e abre uma farmácia maior, com mais mix, mais diversidade, com mais estacionamento. Então, aquele contexto em que ele era a opção preferencial naquele momento deixou de ser. Por isso que eu falo que não tem cliente que a gente pode dizer ele é fiel a mim. Ele está fiel a mim porque o valor que eu estou entregando para ele naquele momento justifica numa troca. Ele dizer assim, ó, eu recebo um valor muito maior estando com ele do que não estando, mas isso pode mudar se eu não cuidar, Com certeza. se eu não estiver atento. E quando eu erro também, eu abro oportunidade para ele experimentar o concorrente. Sim. Né? Então, se eu erro no mix, se eu erro na fidelização, se eu erro num benefício que eu dou para ele pode experimentar outro que tem um benefício Embora, melhor. Cleiton, o conceito de fiel, ele tem uma coisa muito interessante. O cliente, de fato, que está fidelizado a mim naquele momento, Uhum. até um pequeno erro ele ainda tolera, porque Sim. a lealdade dele Uhum. faz com que ele aceite, ele entenda. Se ele tem Isso. vamos supor que tem uma boa relação com a loja entrega, cuida dele sempre, o atendimento é legal, ele gosta de estar ali, pô, pisou na bola, teve uma falha ali, ele tolera muito mais Aham. do que o cara que não cumpre todos esses requisitos. Com certeza. Eu costumo dizer sempre para a turma o seguinte: quando esses, como você disse, os pilares, ou quando esses elementos necessários para a competitividade de uma loja não estão preenchidos, Uhum. o cliente se torna mais sensível a preço, Sim. o cliente se torna mais Com certeza. impaciente, Exato. o cliente ele se torna mais transacional, Sim. né? Isso é óbvio. Agora, quando isso tudo está preenchido, o valor é tão bem preenchido que você constrói uma relação tão saudável que até pequenos deslizes são até mais tolerados, embora não pode se tornar, obviamente, habitual. Esse cliente na Trivo, inclusive, a gente chama de cliente fiel ou os clientes campeões. Tá. Então, esses clientes, eles estão mais próximos da minha marca, eles gostam do que eu faço, gostam do atendimento e da minha localização. Então, eles têm, o share deles é maior da Sim. carteira. Então, ele compra mais comigo. Esse cliente é muito bom para testar produtos novos, ele aceita muito melhor. É o que você falou, ele aceita deslize. Ele está disposto até a me falar que Sim, deslize eu tive. ele Isso é está legal. disposto, Então, se eu exatamente. pergunto para ele, o que eu errei, que eu quero corrigir, ele vai te responder. Né? Então, isso Perfeito. é legal. Perfeito, é isso É mesmo. saber uma pesquisa com ele. né? É uma Pensar em- pesquisa. Se eu quero saber se o mercado aceita um produto, se ele está disposto a pagar por um serviço, eu vou fazer com esse cara. Porque ele é um cara... Esse cara vai te indicar para outro. Isso. Esse cara, ele Fala tá bem. disposto a arriscar a reputação dele, porque ele tá disposto a falar, cara, eu só compro lá do fulano, É, porque eu gosto do atendimento, porque eu gosto do sei do que. Ele se tem torna um isso, tem vendedor, facilitador. né, de certa forma, ele te indica. É. O cara que é fiel, isso que é transacional, que não tá nessa relação, ele não tem essa relação com o negócio, com a farmácia em Sim, si. Com Né? certeza. Mas esse cara que é fiel, sim. A gente tem que números até que ele gasta está muito fiel, mais, né? Eu acho que o certo, assim, seria Está, esse cara né? que está fiel, Nesse momento. e ele é assim, ele está. Pode não É. estar amanhã, dependendo de uma série de situações que, se a gente não cuidar, ele deixa de estar. A gente tem um número até que o cliente fiel, ele gasta 10 vezes mais que um cliente ocasional, um cliente que passa de vez em quando na minha farmácia. Então é legal justamente isso, construir essa fidelização e construir uma base de clientes fiéis para previsão, para facilitar a previsibilidade, entre outras coisas, né? Essa parte E eu acho que a questão também de você olhar para essa questão de fidelização, ela parte do seguinte pressuposto: você ter uma base de clientes, que seja lá 2.000 clientes que você atende ao mês, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, que quer que seja. A gente sabe que nem todos os clientes são iguais. Sim.
E aí, qual que é a lógica, eu acho, da estratégia de fidelização? Porque o próprio conceito quando a gente fala de fidelização, a gente fala de CRM. CRM é Customer Relationship Management, ou gestão do relacionamento com o cliente. Né? E qual é a premissa básica? Né? É você gerir, obviamente, a relação com o cliente, partindo de qual pressuposto? De que eles não são iguais. Então, se eles não são iguais, o que eu faço, né, Rodrigo? Eu clusterizo, juntando em grupos de semelhança comportamental. Exato, Perfeito. com certeza. Então, um eu vou classificar como fiel, o outro como campeão, Ocasional. o outro como ocasional. Todos eles têm valor? Tem. Né? É óbvio que, apesar do ocasional, e eu li isso no livro muito interessante do Byron Sharp, como as empresas como as marcas crescem, né? How Brands Grow é o título em inglês. E apesar que ele tem um outro foco que não é para farmácia, mas para produto de bem de consumo, ele fala que o ocasional é tão relevante também quanto o fiel, porque apesar dele não deixar tudo isso, ele faz o volume. Sim. Mas, obviamente, que você, apesar dele, ele faz o volume, você só cresce em faturamento se você atrair cada vez mais clientes ocasionais. Nós precisamos do ocasional. Se você depender só da base mais fina, ela não sustenta seu crescimento. Mas o que isso quer dizer? O que eu acho que a fidelização em termos de estratégia? É você entender quem eles são. Sim. E como você vai tratar de maneira diferente, com estratégias diferentes, clientes que têm características e compram contigo de maneira diferente. A gestão do relacionamento com o cliente é essa. E de onde que ela remonta? Ela remonta a ideia anterior, quando, na época das mercearias, das pequenas farmácias, que não existiam grandes grupos de nada, né, que o atendimento era o quê? Personalizado. Sim. Que o Rodrigo chamava o Paulo pelo nome, marcava na caderneta, já sabia o que o Paulo gostava, certo? Lembrava Então, o que ele veio procurar. Lembrava o que veio procurar. Aí isso. o mercado vai crescendo, grandes grupos vão se formando e essa pessoalidade se perde. Né? E aí é difícil de fazer. E aí o que os grandes grupos fazem com a ciência da gestão de relacionamento com o cliente? É utilizar tecnologia, dados, que é o que a Trivial faz, por exemplo, com a sua ferramenta, para gerir esse relacionamento que é impossível agora ser feito de maneira pessoal por conta da escala. Então, ele é tornar esse relacionamento escalável e eficiente. Então, o que no final das contas, toda a estratégia de fidelização tem que nos explicar? Quem é o nosso cliente. Com certeza. Exato. E aí vem as estratégias que são construídas para se relacionar com esse cara. Eu converso diferente, né, com cada tipo de cliente. Conhecendo ele, eu sei... Se o fiel me entrega 10 vezes mais, como é que eu trato ele? Se ele me entrega 10 vezes mais em rentabilidade, como é que eu trato esse cara? Exato. O ocasional também é importante. Mas talvez ele não quer se relacionar comigo do jeito que o fiel quer. Talvez é o cara que quer o atendimento mais rápido e ir embora. E tá tudo certo. Até um número para a gente colocar, 80% dos clientes atendidos geralmente são ocasionais dentro da farmácia. A gente tem que estar falando aí de menos de 20% dos clientes atendidos são os clientes fiéis. Lógico que eles representam o maior faturamento, né? É Pareto. 20% dos clientes fiéis, 20% dos seus clientes são fiéis e eles representam em torno de 70% a 80% das vendas. Sim. Você imaginar quase uma Pareto. Que é o Pareto funciona em todo lugar. Né? Exatamente. Exato. Ô, Paulo, eu vejo hoje, por muitos anos, o mercado farmacêutico teve uma gestão focada no produto. Então, indicadores de produtos não faltam. É itens por cupom, é ticket médio, é CMV, né? E eu vejo uma mudança agora, uma onda vindo agora do pessoal mudar um pouco a cultura agora da gestão centrada para o cliente, centrada para a fidelização. Na sua opinião, hoje, qual seria um indicador que mediria a taxa de fidelização hoje dentro da farmácia? Como que está a fidelização? Está saudável ou não dentro de uma farmácia, pensando na cultura voltada para o cliente? Perfeito. Eu acho que tem 2 indicadores. A primeira coisa é corroborar o que você está falando realmente. Tardio, mas chegou. Exato. Né? Tardio, mas chegou. Porque o conceito, principalmente dentro do marketing, quando você pega o Philip Kotler lá em Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, todos os 0.0 que ele escreveu, ele vai colocar toda a cronologia de evolução do marketing. Começa com o marketing centrado no produto, isso é antigo. Né? Depois evolui para marketing centrado no cliente, que também já é mais novo, mas também já não é tão essa questão de
CRM, gestão de relacionamento, não é algo tão novo. É algo que já vem, principalmente nos Estados Unidos, já vem de algum tempo. No Brasil, já vem também de algum tempo. Se você pegar as grandes redes, trabalho que estão fazendo nesse sentido, não é um trabalho que eles começaram ontem, é um trabalho que já tem 10, 12 anos que está sendo feito. É que o varejo independente, que é o público que a gente atua, despertou para essa realidade mais recentemente, até na medida que ferramentas mais acessíveis para o varejo independente surgiram, né? E em uma série de evoluções para isso aconteceu. Agora, eu acredito que, nesse sentido, para nós, o varejo independente que está se aculturando nesse sentido, tem um primeiro indicador que é importante: número de cliente atendido. Esse é, número de clientes identificados, corrijo. Que a gente chama de nível de identificação. Identificação de cliente. Esse é Esse o primário. Esse é o primário. Se o empresário quiser estabelecer uma cultura de gestão voltada para o relacionamento com o consumidor, o primeiro indicador que ele tem, porque você mesmo como ferramenta, se o cara chega lá, Cleiton, e quer colocar a ferramenta de vocês, Sim. e você vai olhar, ele tem 20% de cliente identificado, qual que é a primeira coisa que você vai falar para ele? Tem que aumentar a identificação, não tem Senão jeito. ele não tem como tracionar a ferramenta. Como que a gente vai ter dados? Como que a gente vai entender o seu Sei. cliente? Como que vai saber o que ele gosta de consumir? É a primeira. Nada. E é uma das mais desafiadoras para o varejo independente, você sabe disso. Com certeza. Porque dependendo da forma que isso for implantado, se isso não for cultural, não tiver um desdobramento na equipe, uma série de coisas, ele é o primeiro indicador que não avança. E aí todo o resto não existe. Tem que ter gestão, tem que ter acompanhamento. Tem. Exatamente o que você falou, porque a gente pega muitos clientes, por exemplo, sem identificação. E o grande desafio é engajar a equipe para identificar. É lógico. Né? Porque às vezes eu cobro a equipe, eles começam a identificar qualquer pessoa, selecionar o primeiro que aparece na frente, né? A Ana, o Abrão. E isso piora, na verdade, toda essa parte de identificação, a gente acaba indo para o lado errado. Então, é legal você falar sobre a identificação, porque é questão de gestão, é questão de acompanhamento. É total, né? de acompanhamento, de começar a falar sobre isso, ó. Cultura. E para o varejo independente é desafiador, porque eu vou contar uma história para vocês, aconteceu muitos anos atrás, mas já aconteceu outras assim, mas essa me marcou bastante. Tinha um trabalho que a gente fazia, você lembra lá aquele trabalho que a gente fazia do programa de fidelidade, mas era baseado em desconto, que a gente tinha até com o Big e tal. E eu implantava isso em várias redes associativistas. E uma vez um empresário de uma das redes me ligou e falou assim, pediu a mim, na verdade, para conversar com o balconista dele, porque o balconista dele não concordava de cadastrar o cliente. Você entendeu a dinâmica? Ele pediu para eu conversar, porque ele, empresário, não tinha habilidade e capacidade de conduzir isso com o time, com a equipe dele. A gente fala com os times direto. Então o cara... Mas isso é um desafio, porque não é certo. Se você, enquanto empresa, tem que falar diretamente, e é isso que a gente trabalha muito aqui lá na Eden, tem um programa de 6 meses que eu estou fazendo com os empresários da Eden de liderança. E é por isso que eu bato muito que a gente tem que mudar, né, Enzo? A gente tem que mudar o modo de ver, o modo de pensar, o modo de agir do empresário. Ele tem que assumir o protagonismo. Os empresários do varejo independente têm que assumir o protagonismo do seu negócio. E esse é um ponto que a gente verifica nos nossos clientes que tem baixa identificação. Quem tem a equipe na mão que consegue, quem tem protagonismo, consegue fazer isso mudar. Sim, ele faz. Quando ele não tem o protagonismo, a equipe faz do jeito que ela quer. E aí o negócio está sendo forjado. Mas assim, a gente está mudando de tema, mas é que é importante para você ver como que as coisas se conectam. Por isso que a Eden existe. O que eu pensei com a Eden? Se a gente quer tornar uma farmácia, um grupo, uma rede independente, ou média rede competitiva, não dá para olhar só um pedaço dela. Ou você olha ela sistemicamente como integral em todos os fatores de competitividade dela, ou você vai resolver uma parte que, na parte que você está resolvendo, é afetado por outro, como você falou. Eu faço trabalho aqui, mas eu tenho que falar com o time porque eu empresário. Só que você não vai desenvolver a liderança do empresário, não está no teu escopo. Exatamente. Entendeu? Mas isso vai ser sempre um gargalo para a eficiência da tua ferramenta. Sim. Você concorda comigo? Concordo. Então, o que acontece? Quando a gente pega isso, o cara não consegue, a equipe não identifica. Então, ele começa do topo. E aí você tem uma outra, mas está identificando, está rodando. Aí você tem outros indicadores, obviamente. Por exemplo, uma coisa que eu acho que toda farmácia tem que medir nos clientes identificados. Clientes que consomem produtos de uso contínuo. Com certeza. Cara, é básico. É básico, né? É básico. Quem está fazendo um trabalho
que tem divulgado muito, falado nas divulgações de resultado. Nisso, muito forte, é a PagMenos. Se você olhar as divulgações de resultados trimestrais deles, né, o presidente da PagMenos, Jonas Marques, sempre comenta sobre o trabalho que eles estão fazendo sobre clientes recorrentes. E produto, cliente de uso contínuo é cliente recorrente, porque Sim. compra pelo hábito e pela necessidade que tem de comprar esses produtos. A questão é se ele vai ser fidelizado para comprar de mim, ou seja, o seu share of wallet vai estar comigo ou vai estar com o outro. E ele não para de comprar, né? Cara, ele Isso não continua. para, ele é o nível... Você quer ver um produto que tá bombando, que vai abrir uma avenida absurda para uma gestão personalizada do cliente? GLP-1. As canetas Sim. emagrecedoras. Total. Sim. Aham. Porque o cara tem que tomar ela durante um tempo que é prolongado, acho que é 10 meses, 12 meses, Quase não, um uso não me lembro contínuo. agora, Sim. quase uso O contínuo. que agrega de vendas, né? Que ele vai Tem um comprar outras volume coisas. agora, tá saindo os produtos, né, que caiu a patente do Ozempic, que agora tá saindo os novos Glutida. produtos, como o Ozivy, né, da MS, outros produtos que estão saindo do mercado, que vai aumentando o acesso. Você vai, obviamente, ter clientes que vão no médico, que faz um acompanhamento. Tem cliente que vai receber a receita, velho. Depois, para voltar no médico, vai levar um tempo. E aí vai precisar de um acompanhamento para adesão desse tratamento. Uhum. Vai precisar de um acompanhamento para saber se está tomando. Cara, isso quica no colo Uhum. da farmácia para fazer esse trabalho. Aí eu pergunto, né? Quantos, de repente, estão realmente se preparando, não só no sentido de atender esse produto, porque você tem que ter câmara fria, a equipe tem que estar Sim. treinada, tudo isso passa por isso. Mas mapeando esse cliente e tendo um trabalho ativo de se relacionar com esse consumidor, a indústria, obviamente, vai querer fazer esse relacionamento com ele. Com certeza. Mas e nós, enquanto farmácia? Uhum. E é um cliente, obviamente, como você falou, que tem o potencial de produto, de que compra produto e que tem outras necessidades dentro das lojas, Uhum. porque o consumo de GLP-1 afeta aquilo que ele come, Sim. traz outros efeitos colaterais que ele Todos os precisa colaterais cuidar, que que tem. tem que ter produtos adjacentes para trabalhar. Sim. Então, irmão, é isso, é você conhecer teu cliente. Então, quem são os clientes que consomem esses produtos dentro da minha loja? Como eu me relaciono com ele? Que produtos adicionais eu posso trabalhar com Exato. ele O que tá na dentro cesta da desse necessidade, cliente? do que está na cesta desse cliente? Isso é fazer gestão do relacionamento com o cliente. Com certeza. Mas eu- O controle de uso contínuo é muito importante, porque a gente está falando justamente disso. Um cliente que compra sempre, né? Então, se ele não veio, é o melhor cliente para a gente identificar. É o se- primeiro. É o primeiro. Se você não está cuidando rápido. bem desse, não adianta nem cuidar dos outros. Você Qual concorda cuidado comigo? dessa, cara? Cara, começa Entendi. cuidando do cara que tem uma razão especial para, pelo menos, comprar em farmácia. Uhum, exato. Entendeu? Se esse cara ele já tem que comprar em farmácia, que é o produto que ele só vai comprar em farmácia, Sim. então assim, a gente vai tentar fazer bem feito o trabalho para que eu seja escolhido. Aí depois eu vou trabalhar aquele que pode comprar um produto de farmácia, mas automaticamente teria um concorrente, como supermercado, uma loja de perfumaria. Também é importante fidelizar esse cara, mas ele já não é um consumidor que é categoria destino, Uhum. como é o uso contínuo, como é o anticoncepcional para mulher, que é outra categoria de produtos importantes, que são esses produtos que são os produtos de ordem recorrente, Sim. né? E que são, obviamente, clientes recorrentes da farmácia. Bom, eu queria uma opinião sua agora também, a gente falando aí sobre a questão da comunicação do dono da farmácia com a equipe, né? Eu vejo muita gente falando que, se eu ficar fazendo isso, eu vou ficar só no operacional. Muita gente fala, eu tenho que sair do operacional, ir para o estratégico. Acabei de gravar o podcast lá no Panorama Farmacêutico que a gente falou exatamente disso. Qual que é a sua opinião isso? O dono tem que estar lá no operacional, tem que sair só falar. para estratégico? Vamos lá. Me fala qual a sua opinião Perfeito. sobre isso. Depende muito do tamanho da empresa que a gente está falando. A gente está falando de um empresário que tem uma loja, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Muda muito o papel do operacional, que é estratégico. Estratégico é estratégico. Acho que o empresário tem sempre que estar no estratégico. Por que o empresário tem que sempre estar no estratégico? Porque essa é a atividade inerente ao empresário, ao líder, ao dono, e é indelegável. Não tem como você delegar a estratégia da empresa. É tua. É sua. Pega que o filho é teu, irmão. É. Agora, se eu sou dono da empresa, mas eu não quero lidar com a estratégia, eu quero ficar só no balcão. Então, você é o funcionário de luxo da sua farmácia. A lógica é essa. Uhum. Porque a estratégia é inerente ao líder, inerente ao dono. Ele é responsável por construir a visão, por dizer para onde vai, fazer a leitura de mercado. É isso. Agora, é óbvio que, dependendo do porte da farmácia, o empresário
é obrigado a passar mais tempo na operação. Em outras situações, ele escolhe passar, como eu falei até sobre isso, porque ele ou é viciado na operação, e existe isso, o cara é viciado na adrenalina da operação, na dopamina que a operação gera, no sistema de recompensa que o premia por resolver um monte de problema. Nossa, eu tive um monte de reunião hoje, Cleito, Rodrigo, nossa, cara, fiz um monte de reunião, falei com um monte de gente, chegou pepino daqui, chegou pepino, chega em casa cansado, exausto. Nossa, que legal, ele fica preso, viciado, foi produtivo. Foi produtivo. Né? Ser produtivo para ele é estar muito ocupado. E tem atividades estratégicas do empresário que são conceituais. O que é conceituais? É ler relatório, é ler números, é estudar o mercado. E isso é sentido como improdutivo para quem é viciado em lidar com o problema o tempo todo. Né? Na minha carreira, nos momentos em que eu fui saindo do operacional para ir para o estratégico, isso foi uma coisa que eu senti muito, que é você se desconectando das atividades do dia a dia e ficar com tempo livre. E ter esse tempo livre para você usar na construção da estratégia é importante. Então, para resolver e resumir, entregar a sua pergunta, Rodrigo, o que acontece? O empresário que tem uma ordem de empresa menor, menos farmácia, e tem que algumas atividades executar atividade operacional, tudo certo, só que ele tem que sempre se preparando para delegar para alguém aquilo que é mais repetitivo, que com simples protocolo de processo mapeado, a pessoa faz sem necessidade de tomar decisões complexas. Por que é importante ele ter isso mapeado e, na medida que ele for crescendo, ele colocar pessoas para fazer isso? Porque o pensamento de estratégico do empresário é o mais importante para fazer a empresa crescer e é o mais caro. Então, o tempo do empresário custa caro para fazer uma atividade repetitiva que uma pessoa ganhando um salário ali específico faria, e esse tempo que sobra para ele, ele vai poder pensar estratégia, se relacionar com os fornecedores que são mais relevantes para o negócio, que trazem mais margem para o negócio. Esse é o papel do empresário. Então, na medida que ele vai transacionando das atividades operacionais para a estratégica, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que criar... Por que se fala cultura? Porque ele não pode ficar de eterno ali no balcão fazendo as atividades operacionais. Ele vai criar o símbolo dele. Então, ele não vai estar na operação o tempo todo, mas eventualmente ele vai estar na operação. Espelhar o comportamento Ele dele. vai espelhar o comportamento na equipe. Sim. A equipe vai trabalhar como ele trabalha, vai fazer como ele faz, vai enxergar como ele enxerga. E isso dá trabalho para fazer, porque ele tem que formar essas pessoas para serem seu espelho na operação. E aí a operação não depende dele, mas ele tem a garantia que os clientes estão sendo cuidados como ele cuidava. É isso. Entendeu? Agora, o grande desafio dos empresários é exatamente fazer isso, por uma série de razões que, se a gente entrar aqui, a gente entra em outro tema. E é legal você falar de estratégico para o dono, porque o que a gente fala assim, esses indicadores de fidelização que a gente falou agora, eles têm que estar estrategicamente sendo acompanhados. Sim. Então, se o dono não tiver ali estrategicamente olhando para isso, que a identificação é importante, retenção de cliente é importante, isso não entra para a equipe, ela não é cobrada, ela não é olhada sempre. E indicador que ninguém acompanha, que ninguém olha, não melhora, né, cara? Sim. Não tem jeito. Na verdade, assim, ele tem que ter esse tempo e estabelecer como foco e prioridade. Sim. A gente não consegue dar foco em muitas coisas ao mesmo tempo, isso não existe. Então, por isso que ele, quando você vai entrar nesse mundo da fidelização, você vai ter etapas, obviamente, que você vai fazer esse processo, e você tem que ter, obviamente, esses indicadores básicos. Começa pelos básicos, né? Os mais simples. Porque tem muita coisa que você pode fazer. Você pode analisar cesta de produto, você pode ver produtos que, de certa forma, compõem ou se identificar produtos que você pode fazer cross-sell, mesmo assim você está olhando para produto, mas aí quando você cruza isso com o consumidor, isso pode dar informação extremamente relevante. Cara, você pode saber mais ou menos o horário que o consumidor costuma comprar na loja, qual é o horário em que o consumidor está mais na loja e por onde que ele anda. Você pode trabalhar a exposição de produtos dependendo do tipo de perfil de consumidor que você atua. As grandes redes não escolhem mais ponto baseado em fluxo de pessoas. Eles têm tanta informação dos clientes que eles escolhem ponto baseado no tempo de deslocamento dos clientes que eles já atendem.
Uhum. Para pegar o caminho mais rápido. Cara, porque existe dentro da análise de ponto, inclusive na Eden nós temos uma plataforma de educação para trazer temas assim, avançar. Eu gosto de subir o nível para o empresário. Eu sei que o empresário às vezes gosta do feijão com arroz, mas eu gosto de subir o nível para fazer ele pensar no nível mais No degrau de avançado, cima. no degrau de cima, para tirar ele exatamente do nível de baixo, Sim. puxar ele, né? Puxar pra cima. E a gente tem a plataforma da ED Educação, ela é gratuita, né, para qualquer empresário que quiser acessar o conteúdo que está lá. E tem uma aula que eu gravei sobre ponto comercial, que eu falo de uma fórmula que é muito conhecida nas ferramentas de geolocalização. E nessa fórmula, que eu não vou falar dela aqui, que é muito complexa, ela tem uma variável que é muito importante na geolocalização, para a escolha de ponto comercial, que é o tempo de deslocamento. Quanto menor o tempo de deslocamento do cliente até a loja, maior a probabilidade dela ser atrativa. Na verdade, é uma fórmula que calcula o índice de atratividade do ponto. A gente poderia, trazendo para a fidelização, falar assim, a loja que é mais propensa a eu ser fiel é aquela que é mais atrativa para mim. Sim. E a atratividade tem uma fórmula que é calculada, né? Ela é calculada e dentro dessas inúmeras variáveis que tem que calcular o nível de atratividade da loja está o tempo de deslocamento. E o tempo de deslocamento ele é diretamente proporcional ao nível de atratividade, ou seja, ele é inversamente proporcional. Minto, quanto mais curto, maior a atratividade. Quanto menos eu me desloco, maior a atratividade. Então, o que ele mapeia? Se ele sabe os clientes que compram, se ele sabe o endereço, se ele sabe onde ele mora, eu posso saber que tem um conjunto de CEPs que costuma comprar comigo, porque a gente trabalha aqui. Então, estamos aqui na Vila Olímpia, tem um monte de gente que trabalha aqui, mas não mora aqui. Mas consome na farmácia dele aqui. Onde mora esse cara que consome aqui na hora do trabalho? Deixa eu montar perto de onde eu moro agora. Você entendeu? Então, é uma dimensão da gestão de entender o consumidor que eu tenho, mais avançada. E a provocação que eu faço no varejo independente é essa. Até quando vai demorar para a gente levar isso para o independente? Esse conhecimento, esse know-how vai ficar só na mão das grandes redes? Está na nossa. A gente sabe disso. Nós estamos conversando sobre isso aqui. Nós temos ferramenta para fazer isso aqui. Nós temos dados para analisar isso. Isso tem que ser provocado. Porque isso é competir em alta performance. É os caras começarem a ter conhecimento, ferramenta, trabalhar no nível que a turma trabalha. E aí onde que está o sucesso que se estabelece em agrupamentos coletivos como esse que a gente está construindo na Eden? Porque você começa a ter muito empresário consciente, sabendo o que tem que fazer, fazendo o dever de casa na sua loja. Você tem vários simultaneamente fazendo isso, construindo dados robustos, implantando estratégia avançada. E aí eu acho que você fica mais competitivo até que grandes redes. Por quê? Porque você tem a agilidade do cara que está perto do ponto de venda. Sim, tá mais próximo. Faz todo sentido o que você comentou, que eu tô lembrando aqui na minha cidade pequena, 85 mil habitantes, a Drogal abriu 4 farmácias em avenidas de bairros, que são avenidas que o pessoal usa para ir para o trabalho, para o centro e voltar. Todos de esquina, com estacionamento, né? Quer dizer, eles fizeram exatamente usando essa equação que você comentou. Sim, existia um modelo anteriormente em que todo mundo procurava. Hoje o volume de dados é muito grande que se tem para analisar isso. Até sinal do celular hoje é disponível se você tiver dinheiro para comprar. Você vê captura dados, sinal obviamente anonimizado, conta da LGPD. Você sabe onde as pessoas... Acho que a ferramenta que a gente está usando agora de geolocalização, né, Enzo? Eu acho que tem até essa dimensão de análise do sinal. Só que eu acho que a análise ela vai ficar mais robusta ainda, e é isso que a gente quer construir na Eden, porque nós temos um data lake, todas as lojas que fazem parte da Eden são integradas nesse data lake, que a gente começa a cruzar esses dados e levar insight de um nível que grande rede faz, só que o independente jamais vai alcançar para fazer sozinho. E infelizmente, muitas instituições que tem hoje, as pessoas que estão à frente não estão evoluindo o conhecimento nessa direção para conduzir esses empresários nesse caminho. Então essa é a proposta, eu provoco mesmo, trago esses dados, são um pouco mais complexos, às vezes as pessoas falam para mim, mas o cara do varejo independente quer uma solução mais simples, fala, tá bom, e vai morrer com essas soluções simples, por quê? Porque vivemos em um cenário mais complexo, num mundo que muda muito rápido,
E precisamos estar aberto, Rodrigo, a aprender coisa nova. certeza. Então, isso é muito legal. Já pensou? A gente conseguir pegar as nossas lojas e dizer para o empresário, abre a tua loja ali, Pô, tem uma que grande bem. quantidade de cliente que mora ali, que transita por ali, não tem nenhuma farmácia do nosso grupo atuando ali naquela região. Um negócio legal que você falou, Paulo, que é levar ferramentas que as grandes redes tinham acesso pro varejo independente. Sim, E a Trivio, ela nasceu exatamente aí. sim. Quando a gente olhou para o mercado, a gente falou, cara, só as grandes redes têm acesso a esse tipo de tecnologia para fidelização, nesse tipo de dado. Então, isso não chegava no varejo independente de forma legal, que a gente achava que era importante. Então, quando a gente fundou a Trivio, ela veio justamente para resolver esse problema. Sim. Levar a tecnologia de fidelização para o varejo independente que não tinha acesso antes. Eu concordo. Então, é muito legal isso. Tá bem Eu alinhado. concordo, eu acho que é uma ferramenta muito importante e eu acho que todo empresário tem que evoluir e olhar para isso, de certa Perfeito. forma. Bom, a maior dificuldade que eu vejo nos clientes da Trivio hoje é o proprietário justamente espelhar o seu comportamento Na equipe. na equipe, né? Uhum. Principalmente na questão de aumentar o nível de identificação, que é um dos indicadores mais importantes, né? De identificar o cliente na venda. E eu vejo muitas pessoas utilizando programas de incentivo, comissão. Amarram a identificação também à comissão, ao seu comissionamento, entendeu? Ou comissionamento para vender alguns produtos. Quer dizer, existe algum modelo de incentivo financeiro que realmente funcione para fidelizar, no objetivo do balconista ajudar na fidelização, né? Fidelizar o cliente, a farmácia? Engajar esse Engajar equipe, ele. né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa conceitualmente refletir um pouco antes sobre isso. Primeira coisa é o seguinte, o que eu uso para remunerar a minha equipe molda o comportamento dela. Vocês concordam comigo? Concordo, com certeza. Entendeu? Vocês já viram equipe que por conta do indicador que tinha que entregar cometem atos, vamos dizer assim, que não seriam politicamente corretos? Exato. Sim. Isso, eu já vi vários, Esse já vi- várias empresas como a Ambev, por Sim. exemplo, né? Então, Até interno nosso, né? A gente vê o quê? A farmácia que às vezes ela quer tentar aumentar a identificação, ela começa a cobrar a identificação sem cultura. O que vai acontecer? O cara vai selecionar o primeiro cliente que ele vê na frente. Ele vai selecionar ele mesmo como cliente, o parente como cliente. Então, isso acontece. ele vai tentar burlar o sistema. Exato, porque ele não vê o porquê. Ele não entendeu o valor. Ele não entendeu o valor, Né? não sabe para quê. Então, o primeiro trabalho que eu acho que tem que fazer, eu não vejo problema de criar indicador de performance para premiar a equipe. O que eu vejo problema é depender disso para que eles façam. Sim. Porque se você depende disso para que eles façam, quer dizer que tem uma relação puramente transacional que ele diz assim, ó, eu só vou entregar o valor que você quer para o negócio se eu ganhar alguma coisa. Só que é uma relação de curto prazo, não que não tenha que ter, mas a relação com a equipe não pode ser de curto prazo, ela tem que ser de curto, médio e longo prazo. Sim. Porque a gente tem que construir uma empresa que sobreviva hoje, amanhã e no futuro. Entendeu? Então, o colaborador que está comigo, que não entende para onde nós estamos indo no longo prazo e não está ajudando a construir isso, não serve para trabalhar comigo. Esse é o primeiro ponto. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. O cara que tá ali, que só quer entrar lá de manhã à noite, receber o salário dele no final do mês e ir embora, e não está preocupado em construir as ferramentas, o caminho que a gente precisa para ter uma empresa sólida daqui a 5, 10 anos e para que o grupo cresça, ele não serve para trabalhar comigo. Sim. Então, o primeiro trabalho que precisa ser feito é cultural. Sim. É chamar a equipe, mostrar o contexto do mercado, para onde o mercado vai, por que ele vai e como nós precisamos nos preparar para isso. Porque senão esse emprego que esse cara tem hoje, daqui a 5 anos, 3 anos, 4 anos, talvez ele não tenha mais. Exato. Então é uma questão de sobrevivência hoje da empresa e de preparar a empresa para o futuro. Né? Então ele precisa estar dentro desse processo. Então ele tem que se conectar a esse propósito. Esse é o primeiro. Isso é intangível. Não dá para você medir, mas isso precisa ser feito. Quando você explica o porquê, uma grande parte das pessoas já vai entender e a adesão já vai mudar, porque ela entende porque ela está fazendo o que ela está fazendo. E muitas vezes a gente implanta essas coisas e não explica o que está implantando. E o cara só vai ver, Cleito, como, pô, eu tenho que vender, eu vivo de comissão. Aí eu vou ficar agora tendo que perguntar para o cara para cadastrar. Tem gente que não gosta. O cara não gosta. O primeiro não que o cara dá para identificar, ele já usa como argumento para falar, mas aqui na minha religião ninguém
gosta de se identificar. Mentira. Isso não existe. Com certeza. Tem uma quantidade que não identifica e tá tudo bem. Tudo bem. Tem uma quantidade que identifica e tá tudo bem também. Então, o porquê das coisas precisam ser explicados. Esse é o primeiro caminho e ele tem que ser bem contextualizado. Sugiro até para vocês uma coisa. Faz esse contexto já pronto, Rodrigo. Prepare esse material e já dá esse material para quem você vai implantar, já meio que direcionado, explicando por que está implantando isso, qual o contexto de mercado que nós estamos enfrentando hoje, por que é importante dar os porquês para o empresário comunicar. Já vai facilitar muito. A gente faz isso aqui. Já deixa ponto A gente já... comunicação do empresário. Cara, de várias frentes. Nós estamos agora criando protocolos prontos para ensinar eles e ajudar eles a contratar colaboradores, porque eles têm muita dificuldade. Você já faz mastigado, já entrega pronto. Então, ele explica o porquê dessas coisas. Se explicou o porquê, vamos para a segunda etapa, né? Vamos definir, então, os indicadores de performance. Eu acho que, se eu fosse colocar indicadores de performance, eu colocaria indicadores, mas eu olharia muito para indicadores que mostram o quanto o colaborador está construindo relacionamento com o cliente, ou seja, quantos clientes dele estão recomprando de novo, voltando para recomprar, e identificados. Eu usaria os dois, porque só identificar não adianta nada. Não adianta. Eu quero identificar e trabalhar para que esse cliente recompre. Então, faria indicador de performance atrelado aos dois indicadores. Legal. E eu acho que o que o empresário tem que estar preparado é o seguinte, ele tem que ter objetivo. Se eu vou entrar nessa jornada, que problema que eu quero resolver e o que eu quero atingir? E uma vez que eu atingir esse objetivo, como é que eu celebro e como é que eu puno quando não atinjo? Porque vamos supor que a gente fez tudo isso, treinamos, 70% da equipe está performando, está fazendo e 30% não está. O que o empresário faz? Se ele não tiver coragem de demitir aquele colaborador que não está engajado, que não está ajudando a construir aquilo que ele estabeleceu como pilar estratégico, quebra a cultura. Ele vai sabotar a própria cultura. Porque... Entendeu? Porque os outros vão ver e vão falar, cara... Exato. O cara que não faz, vai olhar e vai falar assim, eu também posso não fazer. Agora, e se for, levanto mais uma lebre, mais pesada aí, e se for o melhor vendedor da loja que faz isso? Exato. Aí o pessoal tem medo, né? De fazer E se for o cara que mais vende? Verdade. Dá mais medo, eu vou perder esse faturamento, esse balconista vai levar esse faturamento. Mas aí tá vendo outra coisa errada? Como é que perde o faturamento de um balconista? Com certeza. Não é o balconista que você tá entendendo? E aí você entende talvez por que o balconista não quer fazer. Sabe por que ele não quer fazer? Porque ele vai entregar em dados a relação do cliente que está na mão dele. Exato. Sim. Que está na mão dele. E aí o empresário fica refém do balconista. O empresário ele quer que ele continue refém. Porque a partir do momento em que o empresário desenvolve os caras, como a gente falou, né, todo mundo é cadastrado, tem os dados, você cria esse relacionamento através de um bom atendimento treinado, equipe treinada, que se torna um padrão definido pelo empresário. Perfeito. Então a equipe tem um padrão de atendimento, a equipe não depende do Paulo, que é o bam do vendedor, ela tem um padrão. E a equipe toda atende nesse padrão. E esse padrão é construído porque ele é excelente. Correto. E ele entrega valor. Esse padrão entregou valor, né? Eu tenho todo esse cliente aí, nós estamos fazendo identificação, estamos cadastrando, eu sei, vou desdobrar as estratégias de atuação com os tipos de cliente que nós estamos mapeando. Estamos mapeando os concorrentes, os recorrentes, né, o de uso contínuo, o de anticoncepcional. Que trabalho a gente vai fazer com esse cara agora? Aí tem os indicadores de acompanhamento. E esses indicadores têm que ser acompanhados. Então, primeira coisa, tem que ter os indicadores, pode ter indicadores de remuneração da equipe, mas ele tem que ter o benefício e tem que ter a punição se eventualmente esse indicador não pode ser figurativo, né? Ele tem que entregar valor, tem que entregar resultado para o colaborador, resultado para o negócio. E ter os rituais de acompanhamento da performance para tomar as medidas corretivas. Tem que ter um dono disso e tem que ter um empresário dando exemplo. O empresário tem que sustentar essa mudança cultural. Perfeito. Ele tem que patrocinar, entendeu? Senão
Senão muda, né? Senão morre. Senão morre, não vai mudar. Morre na... Aí o cara vai virar para você e falar que sua ferramenta não funciona, Rodrigo. Exato. Exatamente. E do lado contrário, a gente vê hoje lá o balconista que só age se ganhar alguma coisa, se for remunerado por isso. E do lado contrário, do lado do cliente. O cliente que só compra por preço dentro da farmácia. Tá. Se você acha que é um cliente que a farmácia tem que investir para fidelizar ele também? Olha, o que eu acho? Eu acho que quando a gente olha para isso, para o varejo farma, existem muitas pesquisas que apontam que o preço é o fator, primeiro fator Maior, né? de tomar fidelização, de decisão. Pode ser de fidelização, mas de decisão do cliente de comprar num lugar. Tá? Mas as mesmas pesquisas que fazem isso ponderam que existem outros fatores correlacionados e que não é o único. Sim. Então você tem isso, você tem localização, estacionamento. Se você atende programas de vantagem, programas de indústria, por exemplo. O mix né? também, né? Mix de produto volto a dizer, aquilo que a gente falou, um monte de composto. coisa. Na medida em que você atende esse composto, o valor percebido para o cliente aumenta. E a sensibilidade ao preço diminui. Né? Então, na medida que você entrega tudo isso e o cliente ainda só vê valor em você no preço, o que isso está dizendo? Olha que legal o CRM se você usa. Sim. Se eu entrego todo esse valor agregado, e invisto para construir esse valor agregado, e eu tenho um cliente que só vê valor no preço, o que o dado está dizendo? Que esse cara não é meu cliente. Exato. Ele vai ser ocasional, né? Ele vai se tornar um cliente ocasional. É o cara que E aí, dentre os clientes ocasionais, você vai pensar o seguinte, aí você vai pensar estrategicamente, faz sentido gastar esforço com ele? E pensando nessa questão de esforço, isso foi até algo que a gente detectou nos deliveries da farmácia hoje, né? Então lá o pessoal tem sistema de atendimento pelo WhatsApp, e o pessoal fala, eu não tenho gente suficiente para atender toda a demanda que vem. Sim. Eu falo, o que faz para vocês perderem muito tempo hoje? Pessoal pesquisando preço. Sim. É o funil muito... Funil muito grande, pessoal que só pesquisa preço e acaba não convertendo em vendas. E aí, recentemente, nós conseguimos um parceiro de atendimento, a OnioChat, onde com os dados do CRM, a gente identifica quem está na fila e prioriza o cliente que realmente compra, o cliente fiel. Sim. E deixa o cara que só vem perguntar só por preço. Isso é legal. Deixa lá por ele vai porque ser perdido. Você trata ele diferente por ele ser fiel. Exato. É isso. A fidelização é isso, entendeu? Por você deixar seu share of wallet comigo, eu te trato diferente. Exato. E esse tratamento, isso é legal que o Rodrigo falou, porque não pode ser só um desconto adicional, eu te dou um desconto a mais por conta disso. Eu te dou um cupom de desconto por conta disso, porque eu tô comprando a fidelidade dele. Exato. Eu tô comprando a fidelidade dele. Faz todo sentido. Fiel é quando eu entrego o valor para ele percebe e ele escolhe. Eu não tô comprando. Se eu tô comprando, eu tô tornando uma relação transacional. Isso não é relacionamento. A gente voltou pro transacional. Voltou pro transacional, você saiu do relacionamento. Gestão do relacionamento. É no contexto do relacionamento que ele te escolhe, né? Aí eu vejo que a gente, né, muitas vezes centra essa atividade, identificar e mandar um cupom de desconto. Manda o cupom de desconto para o cara voltar. O cara sumiu tanto dia, manda o cupom de desconto, manda o cupom de desconto. Se a estratégia de retenção, se a estratégia de captação depende só de cupom de desconto, tem alguma coisa errada na estratégia. Não estou dizendo que não possa ser feito, mas não pode depender disso, porque conceitualmente não há ideia. Se o cara tá vindo só por causa disso, tem várias outras coisas que não estão atrativas. E outra, eu vou ter que ficar trabalhando sempre em recuperar esse cara, né? E é o que não é legal. Ele não vai ficar fidelizado fazendo isso. Não vai. E o cara veio para outras coisas. Às vezes ele até tá na loja, eu identifico, dou um desconto diferente para um produto que esse cara gosta de consumir, porque eu já mapeei, eu entendo esse consumidor. Eu, de repente, dou um cashback para ele maior. Aí entra no contexto. Mas não pode ser só isso, né? Com certeza. Senão não é fiel, porque eu tô comprando a fidelidade. Como é que... você tá trocando só por desconto. Porque qual que é a ideia? Qualquer um que fizer a mesma coisa, ele troca. É a mesma coisa que você disser que a mulher é fiel ao cara, porque o cara dá dinheiro pra ela. Cara, qualquer um que der dinheiro leva, entendeu? Então essa que é a lógica da fidelidade, não é tão facilmente comprável. Acho que essa é uma máxima legal da gente ter.
a lealdade, a fidelidade do consumidor, dele estar fiel num determinado momento, custa caro para ser comprado. Tem que gastar muito dinheiro para comprar a lealdade desse cara. Sim. Se ele é facilmente troca, então quer dizer que ele nunca foi fiel. Uhum. Acho que é um bom ponto. Ô Paulo, dentro da Eden Grupo, você desenhou aí 3 bandeiras para atender Sim. diferentes tipos de clientes, né? Sim. Já falamos de clientes que só vêm Sim. por preço, clientes que deixam de comprar, né? Sim. Recuperação de clientes. Eu queria que você me explicasse o posicionamento de cada uma das marcas e o porquê. Porque tem muito empresário hoje que abre já querendo atender todo mundo. Sim. O que beneficia atender de determinado nicho do público e como que eu determino qual é o público que eu devo atender hoje Legal. na farmácia? Eu não acho que eu acho que tem modelos de nicho, são muito específicos, eu acho que funcionam, mas tem que atuar dentro do nicho. O que eu defendo em termos de posicionamento, o que eu defendo é uma questão relacionada a posicionamento. Qual é a ideia do posicionamento? A gente tem a Valora Pharma, que é uma marca voltada para o público premium. Tem a do lado Pharma, que é uma farmácia voltado mais para as farmácias de bairro, as farmácias que a gente chama de comunidade. Tem a farmácias bate-preço, que é focado no público C e D, mais sensível a preço. Né? Então, qual que é a ideia quando você tem isso? E eu senti uma carência muito grande nisso, porque não que esteja errado, mas muita gente... E não está totalmente errado, porque o consumidor de farmácia compra muitas vezes pelo acesso. Às vezes, você pode colocar o número assim, sem nome, só ponto de interrogação. Mas está bem localizado, acesso ao público, às vezes, e está escrito que é farmácia, o cara já entra. Uhum. Então, isso no Pharma, essa questão é menos percebida, porque o acesso conta muito para que o cliente compre numa farmácia. Só que para você construir uma identidade corporativa, você tem que ter uma marca. Sim. Senão você não constrói uma identidade sobre quem você é, Sim. sobre o que você é. Então, eu já vi algumas aberrações da galera que cria algumas marcas até para licenciar, para mandar para a turma, que eu não sei muito bem de onde sai a criatividade dos nomes que a turma inventa. Mas o que eu imagino, o que eu sempre trago é o seguinte: existe um branding, uma construção de marca. Né? Então, o que a literatura mais básica, o que os manuais de gestão, o que os manuais de estratégia falam? Cara, você monta um negócio e você comunica com um público-alvo. Esse público-alvo não precisa ser nichado, porque eu acho que é ruim, viu, Rodrigo, nichar. Porque fica um público muito básico, muito pequeno, que impede seu crescimento. Entendeu? Mas você tem que saber com quem você conversa. Mas ele é segmentado, né? Segmentar, mas Paulo. segmentar numa base, Sim. né, que você consiga atender uma ampla quantidade de pessoas, mas dentro de uma segmentação. Com linguagens diferentes. Então, a farmácias bate-preço, ela tem um posicionamento muito claro voltado para a classe C e D, B- também atua. E toda a construção de marca, comunicação, mix de produto, estratégia de precificação, desdobra dessa comunicação. Sim. Entendeu? Quando você vai para do lado, Pharma, que é uma farmácia mais de comunidade, que está mais próximo do consumidor, ela comunica uma relação, ela comunica conveniência, ela comunica confiança, tem uma estratégia de preço mais diferente da bate-preço, né? Tem, eventualmente, mix de produto diferente, e a Valora é a mesma coisa. O que vai definir uma ou outra? O público, cara. E a gente volta naquilo que a gente falou, é o cliente que define. Mas isso tudo... A gente está posicionando a marca para quê? Para comunicar com tipos diferentes de clientes. Mas o fator principal para determinar qual marca que ele utilizaria no grupo Eden seria a localização. Localização. Dependendo do A gente vai entender a localização e quem é o público que está ali. Porque a gente vai entender o seguinte: essa marca aqui comunica com este público. Perfeito. E aí este público aqui consome essas categorias de produto. E com essas categorias aqui, você tem que ter esse mix. Perfeito. E para esse público aqui, você tem que trabalhar uma estratégia de preço assim. Entendeu? Perfeito. Existe uma temática hoje, principalmente quando a gente fala que o consumidor de farmácia quer comprar primeiramente preço, de que tudo tem... Né, e o que a galera andou fazendo muito aí, dando desconto igual maluco. Também não é.
Isso é na Eden Educação tem uma aula que eu coloquei sobre isso, é um módulo de 10 aulas sobre precificação estratégica num tom mais avançado. Tem um básico que esse já é um pouquinho mais avançado. E o que a gente fala, você constrói uma arquitetura de preço, e a arquitetura de preço para você construir, a primeira coisa que você faz é identificar o público que você atende. Entendeu? Na hora que você identifica, você vai saber posicionar. E é óbvio que, como commodity, tem produtos que a gente tem que ter preço competitivo, mas não são todos. E você tem que saber, dentro do público que você está, qual mix que você vai trabalhar e onde você tem que focar os preços para ser competitivo e onde você vai rentabilizar. E é natural que isso aconteça. Porque a competitividade não está no produto. Não é o produto que, de certa forma, é commodity. O que torna ele commodity, às vezes, é o mercado, que acaba praticando um preço que commoditiza o produto, né? Mas é o quanto o consumidor precisa consumir com frequência aquele produto para memorizar o preço. Com certeza. Sim. Entendeu? Porque ele guarda tudo, né? Porque ele não guarda tudo. O marketing diz que você tem eu esqueci o nome agora, cara, mas é tipo assim, é um repertório mental. Isso. Você tem uma quantidade de memória. O pessoal fala que é 8 itens que o pessoal lembra, 3 né? itens. 3 itens. Eu Só já falou de 8, eu não consigo guardar 8 de jeito nenhum. E aí guardou, a experiência com aqueles itens vai transmitir a imagem para ele se ele tá comprando num preço justo Sim. ou não. Se, cara, você entregou todo aquele valor que a gente comentou aqui, nos produtos certos, você posicionou o preço como o consumidor espera, ele não olha mais nenhum outro. Sim. A não ser aquele cara que a gente falou, que é o cara que pega e vai cotar em 300 farmácias para comprar. Mas esse a gente já chegou à conclusão que esse cara não é fiel com ninguém. Não é com ninguém. Esse cliente, uma hora compra do Rodrigo, outra hora compra do fulano. E se eu tiver que adaptar o negócio para atender só esse cara, também é uma possibilidade, porque são os modelos que o cara cria, de repente, o atacarejo, cria um determinado modelo voltado basicamente para esse foco em preço, mas mesmo quem trabalha assim, no fim das contas, nunca fecha a conta por esse cliente. Esse cliente, às vezes, ele traz fluxo, ele vem para a loja, mas o cliente que entrega o valor é aquele que até vem pelos produtos, esses produtos chamados produtos geradores de tráfego, ou produtos isca, mas depois que ele está lá dentro, a cesta é trabalhada para gerar margem. Então, o resultado final de uma loja é como ela compõe a estratégia de preço para compor a venda para os clientes, para compor no final o lucro bruto, ou o CMV, ou a margem que ela entrega geral para depois pagar o restante da conta e sobrar ao final. Tem que sobrar lucro. Então, essa composição, ela tem que ser feita de forma estratégica. Ela é melhor feita quando ela está conectada com o consumidor que consome ali. Então, se a marca comunica com aquele consumidor, se a loja está montada de acordo com o que comunica com aquele consumidor, se o mix de produto está adequado para aquele consumidor, se o preço está adequado para aquele consumidor, se eu tenho todas as ferramentas que precisa, qual é a possibilidade de eu criar valor percebido elevado e fidelizar esse consumidor muito além só da estratégia de precificação. E é legal é muito maior. Então, essa que é a ideia do que a gente procura construir nas nossas marcas na Eden. Paulo, falando de segmentação de público ainda, né? O público que compra a farmácia popular PBMs. Tá. É um público que fica fidelizado à farmácia ou ao programa? Porque eu vejo hoje muitos exemplos de farmácias que estão perdendo aí a farmácia popular, tá cada vez mais difícil conseguir farmácia popular, e quando sai da farmácia popular, acaba perdendo esse tipo de cliente, ele acaba perdendo faturamento. Então ele fica amarrado ao programa e não à fidelidade da farmácia. Vamos lá. Farmácia popular. Eu vejo alguns empresários cuja participação de venda de farmácia popular é alta, que ele fica dependente daquele cliente. E isso aí, do ponto de vista estratégico, é horrível para ele. Porque a hora que ele perde, esse cliente vai embora mesmo. Porque ele é fiel ao programa da farmácia popular. Agora, geralmente é um público também já de menor renda. Né? Então, ele tem uma característica em determinados locais realmente onde ele atua mais. Os programas programas da indústria, eu acho que ele não fideliza, mas ele exclui. Entendeu? O que eu quero dizer? O cliente que compra com o programa da indústria, ele prefere ir em lugares que atendem o programa da indústria. Para não ir em dois lugares. Exato, comodidade, né? Por comodidade. Então,
Então é importante você ter, porque você não é o fato de ter o programa, é que você está entregando um valor percebido para ele, que é a comodidade. Lá ele tem um mix completo, vai pegando. Precificação adequada, que atende o interesse dele, a loja bem iluminada, a loja bonita. Ele tem os programas, ele tem, se tiver farmácia popular, mas aí nesse caso, esse cara depende menos da farmácia popular, entendeu? Com certeza. Porque ele traz uma massa de cliente muito maior que não é dependente, porque a farmácia popular representa, na média, aí 3% do faturamento geral. Se o cara tem 10, 15, tem alguma coisa errada. Ele está posicionado totalmente errado, dependente de um cliente e dependente de... Na verdade, ele está dependente de outro cliente, né? Que é o governo federal, que ele paga ele, porque é o pagador. A hora que acontece qualquer coisa, ele se enrola. Totalmente. Então, assim, na medida que você, nesse composto, entrega valor, o valor percebido se torna entrega. Então, eu não diria que ele fideliza, não diria isso, mas eu diria que ele ajuda a compor parte dos itens que no conjunto como um todo entrega valor percebido para o cliente e fala, eu vou escolher ir lá no Clayton porque lá eu tenho certeza que vai me atender na necessidade que eu quero, vai resolver o meu problema do jeito que eu quero, então eu prefiro ir nele do que ir, por exemplo, no Rodrigo. Mas se eventualmente eu vou comprar um produto que não é de PBM, por exemplo, estou com pressa, de repente estou passando por ali, não vai dar tempo de passar ali, eventualmente eu até posso acabar comprando o Rodrigo, que é aquilo que a gente falou do cara não ser monogâmico. Exato. Mas na maior parte das vezes ele vai escolher ir lá no Clayton. É o desempate, né? O que a gente falou, se, cara, ele lembra do PBM onde eu comprei, ele vai lembrar da minha farmácia, que eu atendo. É porque, lá, né? de certa forma, o consumidor hoje ele busca comodidade. Sim, com certeza. Ele busca encontrar o máximo de coisa no lugar só. No lugar só. Você viu, esses dias viralizou aí o vídeo lá do problema, acho que aconteceu numa farmácia, não sei se foi da Drogazil, qual que foi, acho que foi do cliente da Raia, que o cliente lá desrespeitou o colaborador, né? Então, isso é um sintoma terrível, mas não acontece só em farmácia. Não. Companhia aérea também, esse dia Direto, um cara agrediu uma funcionária de uma companhia aérea no check-in por causa de problema. Então, assim, o consumidor está mais complexo. Atender o consumidor ficou mais complexo. E aí eu vou puxar a sardinha um pouco para o sistema de CRM e valorizar um pouco o trabalho que vocês fazem com o CRM, porque quanto mais você tem condições de, via dados, personalizar o cuidado com esse cara, você atende ele da maneira que ele quer. Você já informa o balconista como aquele cara gosta de ser atendido. Exato. Isso vai gerar menos desgaste para o balconista, vai gerar menos desgaste para o colaborador, ajuda a cara a não ter um processo por conta da NR1, porque ele tem que cuidar da saúde mental do colaborador dele. Ó, que pitch bonito pra você, hein, bom, né? Rodrigo? Que pitch bonito, hein? Um negócio legal do PBM, né, é que assim, se o cliente às vezes não sabe de um programa de benefício, falar para esse cliente também vai fidelizar. Sim. É o que a gente falou. Sim. Isso vai ficar na cabeça dele. Porque ele nem sabia. ele vai entregar um valor que ele vai achar que a farmácia que entregou. Exato. Ele nem sabia que o programa existia. E se meu time está bem treinado para entregar isso para o cliente, isso vai servir como uma ferramenta de fidelização, com certeza. Paulo, última pergunta para a gente começar a entrar no fechamento aqui do podcast, tá? Falamos de comodidade e conveniência. Para mim, é um dos fatores também de fidelização da farmácia, né? E pensando em conveniência, comodidade, hoje eu vejo muitas farmácias entrando no iFood. Né? Isso é algo interessante para a farmácia, porque eu sei que come uma margem grande da venda, né? É algo que a farmácia deve aceitar mesmo para fidelizar clientes? Contextualizar. Eu sou um homem que eu gosto de contextualizar e depois entregar, porque eu gosto de explicar o porquê. É uma característica minha. É ótimo. Voltamos a falar que vivemos em um novo mundo. Alguns chamam de mundo VUCA, outros chamam de mundo BANI, mas, de certa forma, eles são caracterizados, é um novo mundo caracterizado por incerteza, por muita ambiguidade, por uma mudança cada vez mais rápida e contínua e de muita adaptação. Uma das grandes mudanças que aconteceram, principalmente depois da pandemia, foi a aceleração da adoção do digital como canal de consumo. Isso é inegável. Sim. Né? Antes da pandemia, havia até um certo ceticismo do quanto isso penetraria no farma. Mas depois da pandemia, eu acho que, se tinha qualquer dúvida, isso despencou. Né? E a gente tem, quando a gente fala do digital, a gente tem canais. Tá? A gente tem os super apps,
né? A gente chama aqui na Eden de super apps, que são iFood, tem outros, farmácias app, Uhum. tem outros super apps. A minha opinião é que tem que estar. Por que tem que estar? Porque é um canal, você tem que experimentar, só que você tem que medir, você tem que acompanhar, você tem que ter indicador para acompanhar. Aqui na Eden, o que a gente fez? A gente juntou tudo isso num lugar só. Então, todos os indicadores de performance ficam num único lugar. Assim, a gente consegue acompanhar com o empresário, porque o meu interesse é na estratégia. Uhum. Meu trabalho é desenvolver estratégia com o empresário. Aí ele usa qualquer ferramenta que ele quiser. Quiser botar a tua aqui dentro, a gente coloca. A gente vai ajudar contigo a trabalhar a estratégia do todo para ele usar bem a tua ferramenta. Entendeu? O que acontece? Quando ele começa a trabalhar nisso, uma é o Super App. Outro canal de online que a gente fala são os aplicativos, né? Da loja. Outro canal são os marketplaces. Sim. Uhum. Né? Outro canal é o WhatsApp, Instagram, Uhum. Facebook e agora TikTok. TikTok. São todos canais que você tem para chegar no consumidor. Ok? Super Apps, Marketplace tem uma característica muito específica. Ele traz o cliente até você, né? Esse é o papel dele. Te cobra uma taxa, nem sempre custo. é vantajosa. E fica com o teu consumidor. Por quê? Porque o dado é dele. Sim. Eu acho que de todo BO maior esse dado aí, cara, que não também. fica. Por quê? Porque talvez na mentalidade de muito empresário que não pensa estrategicamente ainda sobre a questão do dado, o dado é um dos maiores ativos que se tem hoje. Agora é óbvio, como muita gente do varejo independente não sabe o dado, ele não sabe o valor que tem. Exato. É a mesma coisa que eu ver um ouro aqui, mas não sei para que serve, eu não vou usar para nada. Não sei se Eu não sei o valor do ouro. Beleza. Mas o dado, se eu sei utilizar, eu sei o valor que ele tem. É. Então, quando você compra marketplaces, compra em super apps, os dados ficam com as plataformas. Isso eu acho ruim Eu também. para o varejo independente. Mas então você perguntaria, se é ruim, por que as grandes redes estão? Porque é canal de acesso do cliente. Porque tem que estar, não tem jeito. Não é só isso. Quando você faz a venda para esse cliente, você tem formas, obviamente, de ele experimentar a sua loja. Uhum. Você tem formas de procurar identificar esse cliente. Sim. Depois que você identifica, você vai criar estratégia, você vai trazer ele para onde? Para consumir na sua operação. Exato. Aí no seu aplicativo. Por que a Rai e a Drogazil você pega? Ela tem, se eu não me engano, estava batendo 30% de penetração no digital. Eu acho que deu 30 a última Deu vez 30, que eu vi deu 30. Quantos por cento era do aplicativo dela? Ah, eu não lembro. Qual Cara, que é o eu não me percentual, lembro bem o número agora, mas eu acho que era 80, 90%. Eu acho que era a maior parte, com Entendeu? certeza. Assim, não me lembro se é isso, mas era a maior parte. Por quê? Porque ela fomenta a relação no aplicativo. Por que no Uhum. aplicativo? Porque é a plataforma dela. E o que tem? E o que tem? Fica os dados, dela, fica ela para tem ela, tudo, entendeu? lá. Mas ela também tem, se você ver lá, a venda nos super apps, ela tem. Tem, Ela não tá no marketplace, eu Mas é uma acho. Eu acho atração. que isso não. Eu Não acho sei que se ainda não. não. Mas assim, nos super apps, ela tá lá, tá no iFood, tá naquele. Pode ser uma estratégia de atração. Cara, é né? uma O estratégia, tá ali, vai- atende o consumidor, não fica fora, Mas porque aí senão tá. ele vai comprar no concorrente, ele não tá relacionando com esse cara, É. mas depois ele tem uma estratégia para trazer o cara pro canal dele. Eu acho que é isso. Eu tenho uma pizzaria perto de casa que eu cheguei nela via iFood, ela me mandou a embalagem dela com QR Code para baixar o aplicativo dela. Uhum. E no aplicativo dela, ela tem uma vantagem lá. Eu acho que ela cobra uma taxa menor ou não cobra taxa de entrega. No iFood ela cobra. Sabe o que eu faço agora? Eu só peço no aplicativo dela. Se você for E onde é reclamar que tá o pelo histórico agora da minha relação? Tá com ela, não tá mais no iFood. Mas por onde que eu cheguei? iFood, Cheguei pelo É uma iFood. porta de entrada. É a Entendeu? porta de entrada, né? Então porque esse cara tá lá, quantos milhões de consumidores tá lá, quantos milhões estão transacionando lá? Então acho que você não pode negar essa relação, mas tem que ter uma estratégia por trás disso. Exato. Uhum. E é isso que eu falo, o cara vai reativamente só colocando, aí bota no marketplace, porque todo mundo tá Manda isso. colocando. Bota no fulano porque tá colocando. E ele não pensa na estratégia, eu vou colocar para colher que resultado? É. Como é que eu vou trabalhar esse novo canal que eu tô entrando? Uhum. É essa que é a razão de existir da Eden. Quando a gente trabalha com os empresários, a gente faz esses questionamentos que às vezes o cara no dia a dia não faz. Sim. E é empoderar ele no sentido de tomar decisões estratégicas corretas, enfrentar, né, uma mentalidade que é, de certa forma, rasa, trazer
uma mentalidade mais antenada no que é mais atual agora, cliente no centro, como a gente falou aqui, dados de consumidor, estratégias digitais, CRM. E quando ele vai se conectando com estratégias corretas nisso, ele vai se adaptando a competir num novo cenário de mercado, que é eu chamo de varejo do século XXI. Legal. Perfeito. Eu achei incrível a ideia de realmente pegar esse cliente que veio de um canal, né, que é o iFood, que tem muita visibilidade, né, e tentar trazer ele de alguma forma. Qual que é a minha estratégia? O que eu estou usando de estratégia para trazer o cliente que está comprando via iFood para minha plataforma, para minha loja, para ele comprar identificado aqui? O ideal né, é, cara? porque o dado, a identificação, ele fica lá, né? Fica, não tem. Ele não fica sei na quem é o cliente. plataforma. E é uma forma que a plataforma tem de controlar o canal. Sim. Ela não te entrega exatamente o dado do cliente para ela ter o cliente para ela, você não ter para você, porque ela quer controlar o canal, senão você não precisa mais da plataforma. Exato. Então é uma estratégia de sobrevivência dela, não discuto, tá certo? É um cliente da Só que a plataforma. gente tem que entender também que o mesmo dado que ela fica é importante para nós, e a gente tem que defender o nosso interesse também. Exato. Perfeito. Paulo, eu tive uma aula hoje aqui. Tô saindo aqui com eu que bom, aprendi com conhecimento vocês, muito cara. legal, com coisas que nós vamos até aplicar amanhã na empresa. É né? isso aí. Em questão de Tem que treinamento, aplicar. implementar nível de E vamos fazer identificação. coisas juntos, cara. Estratégias muito Vamos legal. provocar esse varejo independente aí. Eu queria agradecer ver. você aí pela participação, de aceitar conversar com a gente. Eu acho que a gente criou um conteúdo muito legal. Cleiton, acho que também compartilha da mesma visão, né? Com certeza. A gente aprendeu muito aqui com o Paulo hoje, né, sobre visões muito diferentes. Então, coisas que a gente não via, né? Então, a gente conseguiu ver agora e estratégias muito importantes para o dia a dia da farmácia, cara. Legal, obrigado. Obrigado mesmo. Você que está nos assistindo aí, estamos aqui no final desse podcast. Espero que você comece a aplicar agora tudo que o Paulo falou, tudo que o Cleiton falou aqui, tudo que a gente discutiu aqui. São todas estratégias para aumentar a saúde, aumentar a venda da sua empresa, trazendo fidelidade para os seus clientes, né? Trazendo clientes para as suas farmácias. Ok? É isso aí. Eu agradeço o convite de vocês e estou à disposição sempre que precisar. Foi muito bom ver vocês e te ver de novo, Rodrigo. Fazia tempo que eu não te via. E tenho uma estima, um carinho muito grande por você sabe disso. Obrigado, irmão. Tá bom? Valeu, Cleiton. Obrigado, tá? Valeu. Valeu.